Shalom, shalom, meus irmãos. Eu sou o capelão Alexandre Costa e nós estamos em nosso canal no YouTube, A Palavra de Deus Cura, onde você deve escrever tudo junto em letras minúsculas, sendo que Palavra e Deus com as suas iniciais em maiúsculo. Amém? Eu gostaria desde já a te convidar a inscrever-se em nosso canal, a curtirem e a compartilhar as nossas reflexões com no mínimo 7 pessoas. Amém, meus irmãos? E a nossa palavra, ela está na carta de Paulo aos Colossenses, capítulo de número 3, versículo 16, onde vai nos dizer assim: a palavra de Cristo habite em vós abundantemente, em toda a sabedoria, ensinando-vos e admoestando-vos uns aos outros, com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando ao Senhor com graça em vosso coração. E o tema, meus irmãos, da nossa reflexão é um culto contínuo a Deus. Meus amados, quando lemos este nosso versículo, nós vamos entender e aprender algumas atitudes e comportamentos em como nós, cristãos, devemos ter em nossas vidas. O contexto histórico em que está passando são algumas instruções em que o apóstolo Paulo, após receber informações de como estava o desenvolvimento da igreja instalada em Colossos, Paulo, meus amados, ele passa uma série de instruções a este povo devido a terem ouvido a palavra de Deus. E a primeira pergunta que eu faço aqui é: será que nós temos dado ouvido à palavra de Deus? E esse povo, meus irmãos, ele alegra muito a Paulo com essas notícias que chegam a ele. Eles deixam diversos costumes, como o gnosticismo, o helenismo, que estava crescente entre eles. Um povo que, judeu, em alguns dos seus costumes, como a circuncisão, a guarda do sábado, tudo isso estava misturado com o sincretismo e outras coisas mais. E após, meus amados, após eles serem evangelizados, recebendo os ensinamentos de Jesus Cristo, a igreja prosperava grandemente. Louvado seja Deus. A nossa Bíblia vai nos dizer: crede em Deus, estareis seguros. Crede em vossos profetas e prosperarei. Louvado seja Deus. E aqui, meus amados, nós nos permitimos a fazer mais algumas perguntas. Quanto temos acreditado em nosso Deus, ao ponto de deixá-lo conduzir os nossos negócios, ao ponto de deixá-lo direcionar a nossas vidas? E será que temos acreditado na palavra de Deus que a cada um de nós tem sido revelada? E ao retornar, meus irmãos, ao versículo em que demos início à nossa reflexão, ele nos diz, quando os lemos, e nos ensina as seguintes verdades: a palavra de Cristo habite em vós abundantemente. Meus amados, o que extraímos de lição deste início é que, para que a palavra de Cristo, para que a palavra de Deus, ela venha a habitar em nós somente mediante da condição em que nela meditemos constantemente. O quanto, meus irmãos, temos meditado na palavra de Deus, para que ela fique entranhada, para que ela entre em nosso coração. O nosso texto ele segue dessa forma: em toda a sabedoria, ensinando-vos e admoestando-vos uns aos outros. Aleluia. Meus amados, somos iluminados com esta resposta em que muitas pessoas elas nos interpelam, elas nos perguntam o que você tem feito tanto na sua igreja, por que você vai tanto à igreja, por que você lê tanto a Bíblia. E aqui nós recebemos não somente em alguma, mas em toda. Nessa ida, nossa leitura, nessa continuidade que nós temos feito, nós recebemos não somente em alguma, mas em toda a sabedoria, ensinando-vos, admoestando-vos e orientando-os uns aos outros. Tudo isso, meus irmãos, para que passamos a fazer a vontade de Deus, que ela é boa, que a vontade de Deus ela é perfeita e agradável. Se nós queremos viver o que é de bom,
o que é de perfeito e que é agradável, meus irmãos, eu te convido a passar a fazer a vontade de Deus. Aleluia. E aqui, meus irmãos, finalizamos onde temos os instrumentos para alcançar tudo isso. Que o texto vai nos dizer, com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando ao Senhor com graça em vosso coração. Meus irmãos, como tem saído o louvor das nossas bocas? Ela sai com graça e alcança os nossos corações? E aqui, meus irmãos, nós contemplamos a vida de um cristão, onde, havendo nessa vida, a vida dele tem salmos, hinos, cânticos espirituais. Não é qualquer tipo de cântico, mas os cânticos que nós devemos entoar a Deus devem ser cânticos espirituais, cantando ao Senhor, com graça em vosso coração. Louvado seja Deus. Meus irmãos, podemos concluir que a vida de um cristão não é só um momento, mas a vida de um cristão, de quem crê em Deus, é um culto contínuo a Deus. Amém, meus irmãos? Que a nossa vida possa ser um culto contínuo a Deus. Amém? Meus amados, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 10, versículo 31, diz assim: portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra qualquer coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Amém? E eu quero te desafiar a passar, a tornar da sua vida um culto contínuo a Deus. Amém, meus irmãos? Aleluia. E eu preciso te fazer 2 convites. O primeiro é que você venha a crer no nome de Jesus, que Ele é o Filho de Deus, o unigênito de Deus. Amém? E o segundo convite que eu preciso te fazer é que você venha a receber, que você receba e se entregue a Jesus, tendo Ele como seu único e suficiente Salvador. Amém, meus amados? Aleluia. Meus amados, reflitam mais nessa passagem e que o Espírito Santo de Deus venha falar poderosamente aos vossos corações. Guarde em seu coração essa reflexão. Eu gostaria também de pedir que você inscrevam-se em nosso canal, curtam as reflexões, compartilhe ela com no mínimo mais 7 pessoas, abençoando a mais irmãos. Amém? Eu quero desejar a todos vocês uma jornada abençoada e feliz. Eu sou o capelão Alexandre Costa. Shalom, shalom, graça e paz.